Seja bem-vindo, querido amigo, querida amiga, querido aluno, querida aluna, para mais um curso de matemática básica. Estamos aqui na aula 6 e falaremos um pouquinho sobre a subtração de números inteiros. Quer aprender um pouco mais desse curso maravilhoso de matemática básica? Vem comigo! Bom, nessa aula de hoje, aula número 6, trouxemos aqui para vocês, então, o nosso conceito, né? E ele diz assim: a subtração é uma operação básica da matemática, sendo representada pelo sinal de menos, né? O desenvolvimento da subtração entre números naturais é de certa forma, muito simples. Para nós começarmos aqui essa aula, eu trouxe para vocês mais uma vez aqui o nosso conjunto, né, de números inteiros, representado aqui, né, justamente pelos números positivos e negativos. Lembrando que ele tende sempre ao infinito para ambos os lados, ok? É um conjunto infinito, né, tanto negativo quanto positivamente, certo? E ele engloba também o conjunto dos naturais. Nós podemos dizer também que todo número natural também é um número inteiro, ok? Bom, quando a gente faz uma subtração de números naturais, ele é bem simples, porque eu sempre tenho um número maior subtraindo por um número menor, como nós temos aqui no exemplo 1. Né? 10 menos 2, né? Nós temos aqui 8. Né? 12 menos 6, nós temos 6. Né? 22 menos 10, né? 22 laranjas, tiro 10, né? Sobram automaticamente 12 laranjas. Né? 52 menos 12, eu vou ter 40. Então são operações muito simples de fazer, porque envolve contagem, né? Contagem física, né? Temos uma certa quantidade, retiramos outra e sobra, né, a nossa diferença, justamente esses valores. Mas quando falamos de números inteiros, nós temos que tomar cuidado quando acontece o contrário, né? Um número menor subtraído de um número maior. Temos que tomar muito cuidado com os sinais. É o que veremos aqui no próximo slide. Então nós temos o seguinte: as operações de subtração envolvendo os números inteiros requerem algumas situações teóricas que relacionam os possíveis sinais operatórios. Bom, do lado aqui nós trouxemos a regra dos sinais. Essa regra dos sinais ela serve tanto para adição como para a subtração de números inteiros. E diz assim: toda vez que eu tenho sinais iguais, eu devo somar e conservar o sinal, né? Já que meus sinais são iguais, ele não vai alterar no caso aí da soma e subtração. Então eu conservo o sinal e somo então esses valores. Mas quando eu tenho sinais diferentes, que é o nosso segundo caso aí, né, as bolinhas aí em verde, ele diz o seguinte, que nós devemos sempre subtrair esses valores e conservar sempre o sinal do número maior, ou seja, do valor absoluto maior, ok? Então, essa regrinha é bem básica aí para a gente não errar somas e subtrações de números inteiros. Vejamos aqui esse exemplo 2 e esse exemplo 3. Então, ele pede aqui no exemplo 2, simplifique, né, simplificando a expressão. Então, eu tenho aqui 10 menos 23. Então, o primeiro passo é nós trabalharmos aqui, né, eliminando aí esses parênteses, já que eu tenho aí um joguinho de sinais, né, uma multiplicação de sinais. Então eu vou ter aqui 10, eu devo multiplicar esse menos aqui com esse menos, né? Quando eu multiplico os sinais iguais vai dar sempre positivo, sempre mais. Então menos com menos vai dar mais e 23. E automaticamente nós temos aqui 23 mais 10, 33 como solução, ok? Então essa questão nós tivemos aí um número menor, mas com o joguinho de sinais eu acabei somando, né? Menos com menos deu mais, e nós acabamos somando aí essas duas parcelas. Vamos ver esse exemplo 3, como é que vai ficar. Então, mesmo processo, né? Vamos eliminar aqui o sinal, o parênteses, né? Que é 20. Eu vou multiplicar esse menos aqui com este mais, né? Menos vezes mais. Agora, a multiplicação de sinais diferentes vai dar sempre negativo. Então, menos 12, né? Então, se eu tenho aí, né, 20 laranjas e vou tirar 12 laranjas, automaticamente nós ficaremos com 8 laranjas como resultado, certo?
Bom, para a gente poder entender um pouquinho essa adição e subtração de números inteiros, nós precisamos saber muito bem o que é o módulo de um número. Muitos alunos aí confundem, né? Não ficam perplexos aí ao estudar esse módulo, né? Como é que o módulo de mais 2 é igual ao módulo de menos 2? Como é que isso pode acontecer? Então eu trouxe para vocês aqui o conceito, né, do módulo de um número para que vocês possam então entender esse processo. Então eu tenho aqui, ó, para realizar a subtração entre os números inteiros, precisamos ter conhecimento sobre o módulo de um número. O módulo de um número inteiro é calculado obtendo o seu valor real. Então vamos entender isso. Aqui eu trouxe uma reta, né, uma reta aqui numérica, e eu tenho que entender o seguinte: o zero é o nosso ponto aí de origem, né, a origem da nossa reta numérica. À direita nós temos valores positivos, à esquerda nós temos valores negativos. Então neste caso, toda vez que eu quiser saber o módulo de um número, eu tenho que saber a distância desse ponto, desse número que eu quero, até o zero, até a origem da reta. Isso é chamado de módulo de um número. Nada mais é, então, do que a distância entre qualquer número da reta numérica ao ponto de origem, que é o número zero. Então, eu trouxe para vocês aqui nesse exemplo ao lado, qual é o módulo de mais 1 e o módulo de menos 1. Então, por que o módulo de mais 1 é 1 e por que o módulo de menos 1 é 1? Vejamos aqui na reta ao lado. Então, eu tenho aqui o módulo de 1, então eu tenho aqui essa distância, ó, de 0 até 1 eu tenho uma distância, eu tenho uma unidade. Então, eu tenho uma unidade. Mas se eu pegar aqui do 0 ao menos 1, eu tenho a mesma distância, ou seja, também uma unidade. Nesse caso, eu posso dizer sabiamente que o módulo de 1 de mais 1 e o módulo de menos 1 tem a mesma distância, de uma unidade, ok? Lembrando que, quando eu falo de distância, é sempre valores positivos. Então aqui, se eu quiser calcular agora o módulo de menos 3 e o módulo de mais 3, basta que eu pegue do zero e conte quantas unidades eu vou ter até chegar ao número mais 3 e quantas unidades eu vou chegar até o número menos 3. Então eu tenho aqui, ó, do zero, eu vou contar aqui 1, 2, 3, então são 3 unidades, tá? 3 unidades que eu tenho aqui, né, para o módulo aí de menos 3, né, de menos 3 até chegar ao zero, basta que eu conte aqui quantas casinhas, né, quantos tracinhos desse eu tenho. Então, um tracinho, 2, 3. Agora, para sabermos o módulo de mais 3, é a mesma coisa. Do zero eu vou contar aqui 1, 2, 3. Então, também são 3 unidades. Lembrando aqui que a distância, né, ela vai ser a mesma, ok? Então, revisando, o módulo de um número é a distância de qualquer valor da reta real para o zero, que é o ponto de origem. Bom, nós trouxemos aqui, então, as nossas famosas propriedades. Né? Propriedade agora da subtração de números inteiros, ok? Ele diz assim, a primeira propriedade é chamada aí de fechamento, e diz: a subtração possui a propriedade do fechamento, então possui a propriedade do fechamento, pois, por exemplo, o número 3 menos 5 vai ser igual a menos 2. Então, menos 2, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, então nós trouxemos aqui alguns exemplos para a gente poder firmar, então, essa propriedade do fechamento. Então, eu tenho aqui 15, então 15... multiplica os sinais, menos por menos vai dar mais, e eu tenho aqui 8. Né? Logo, 15 mais 8, eu tenho 23. E 23, ele também pertence ao conjunto dos números inteiros. Vamos pegar o segundo exemplo aqui. Menos 34, menos com mais, multiplicando os sinais diferentes, vai dar sempre negativo. E 20 aqui. Logo, se eu, né, somo aqui menos 34 e menos 20, né, eu estou devendo 34 e passo a dever mais R$20. Automaticamente eu continuo devendo, né, o sinal deve conservar, como nós vimos aí nas regras, né, dois números com sinais iguais, eu conservo o sinal e somo os resultados. Então 34 mais 20 eu vou ter 54 como resultado. E por último eu tenho aqui 60, menos aqui com menos vai dar mais, né? Multiplicou sinais iguais, sempre positivo, 60.
Logo, eu vou ter 120 como resultado final. A propriedade 2 ela é a comutativa. Nós já evidenciamos aqui que não existe a comutatividade na subtração de números inteiros. Por exemplo, o que é comutatividade? Eu mudar de posição os elementos. Então, eu trocar eles de posição. Então, se eu pegar aqui 5 menos 3, será que vai ser igual a 3 menos 5, trocando esses elementos de posição? Claro que não, Então, 5 menos 3 eu tenho 2 e 3 menos 5 eu vou ter menos 2, ou seja, são resultados diferentes. Logo, essa propriedade comutativa ela não se aplica à subtração de números inteiros. E aqui nós trouxemos mais 2 exemplos para a gente poder confirmar isto. Então aqui eu tenho 20, menos com menos aqui vai dar mais 43, Então eu vou ter aqui 63 como meu resultado. Já na questão de baixo, ou seja, se eu trocar a ordem desses elementos, se eu fizer aí a comutatividade, eu vou ter menos 43, só que agora menos com mais vai dar menos, E eu vou ter aqui 20. Automaticamente eu vou ter menos 63, já que meus sinais eles são iguais, eu devo então conservar o sinal e somar esses resultados. Então nós provamos aqui que 63 ele é diferente de menos 63. Logo, não se aplica a comutatividade para subtração de números inteiros. A propriedade 3 ela é bem parecida, chamada aí de associativa. Como se eu tivesse aí 3 parcelas, 3 termos, e eu quero associar o primeiro com o segundo, faço a conta, depois eu associo o segundo com o terceiro, e a gente vê então se os resultados vão dar iguais, o mesmo resultado. Diz assim, a subtração também ela não possui, não possui a propriedade da associatividade, pois, por exemplo, vamos lá, vamos fazer esse primeiro caso aqui para vocês verificarem que não se aplica essa propriedade. Eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está fora dele. Então, 3 menos 5, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o número 5 aqui, o sinal negativo, então vai ficar menos 2, e eu repito então o que está aqui fora, Então, sinais iguais agora eu devo conservar o sinal e somar. Então, nesse primeiro caso, eu obtive aqui menos 4 como solução. Vamos analisar o segundo caso. Agora, se eu fizer aqui uma nova associação, 5 menos 2, ok? Eu vou ter aqui 3, menos 3, vai dar 0. Logo, os resultados eles foram diferentes. Então, a gente prova aí que a associativa ela não se aplica também. Mas eu trouxe aqui mais um exemplo aqui, só para a gente ratificar esse conhecimento, ok? Então, vamos lá. Primeiro, resolvo aqui o que está dentro dos colchetes, os parênteses aqui primeiro, depois os colchetes e o que está fora dele. Então, eu vou conservar aqui esse colchete e vou resolver aqui. 10, menos aqui com menos vai ficar mais 6. Eu já posso aqui fazer essa multiplicação de sinais também que está fora, menos com menos vai dar mais 80. E agora eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. 10 mais 6 eu vou ter 16, que vai ser somado com 80, e vai me resultar aqui 96 como resultado. Bom, se eu associar de uma outra forma esta mesma operação e der o mesmo resultado, automaticamente eu estaria provando que a associativa ela sim, ela pertenceria à subtração de números inteiros. Mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Vamos ver nesse exemplo aqui. Vamos também conservar aqui o 10, e vamos resolver aqui os parênteses. Então, vou conservar aqui o menos 6, o menos com menos aqui eu vou multiplicar, vai dar mais, 80. Ok? Bom, vou conservar aqui o 10, menos, só que agora tem um detalhe, Eu tenho aqui menos 6 e mais 80. Nesse caso, sinais diferentes. Eu devo conservar o sinal do número maior, que meu caso aqui é mais, ok? E vou fazer uma subtração entre eles,
80 menos 6, vamos obter 74. Eu posso fazer aqui 10, jogo de sinais agora, ó, menos com mais vai dar menos, 74, e vai me resultar aqui, sinais diferentes, conservo do maior, que é o menos, e vou subtrair. 74 menos 10, eu vou obter então 64 como resultado. Então a gente está provando aqui que se eu fizer uma associação diferente, eu vou ter resultados também diferentes. Logo, a associativa ela não se aplica aí na subtração de números inteiros. Partindo aí para a próxima propriedade, né, chamada de elemento neutro, nós já vimos aí nas outras aulas que elemento neutro refere-se ao zero, né, na adição, porque zero somado a qualquer valor vai dar sempre o mesmo valor que eu estou somando a zero. Mas será que se aplica também à subtração? Bom, o conceito já me diz aqui que não existe, né? Não existe essa propriedade aí do elemento neutro para a subtração de números inteiros. Vamos ver então? Se eu pegar aqui 0 e subtrair por 3, deveria ficar 3 como resultado, já que o 0 seria nosso elemento neutro. Mas não é o que acontece, que meu resultado aqui ele vai dar menos 3. Devo conservar o sinal do maior e diminuir. Se eu pegar aqui esse 0 e subtrair por menos 3, se 0 fosse o elemento neutro da subtração de números inteiros, teria que dar menos 3. Né? O 0 não ia diferenciar o meu resultado. Mas não é isso que acontece, porque menos aqui com menos vai me dar um sinal positivo e não negativo. E outra vez, né, se eu pegar o menos 3 e subtrair aqui por menos 0, né, nesse caso eu tenho menos 3. Esse caso aqui eles conservam, mas os outros dois eu estou analisando que não vai ser verdadeiro. Né? Logo, não vai existir então essa propriedade de elemento neutro para a subtração de números inteiros. Então eu tenho aqui menos 32 menos 0 vai ser igual a menos 32. Só que nesse caso, se eu fizer, né, o contrário, eu não vou achar o menos 32. Né? Se eu fizer 0 menos menos, vai ficar mais, né, multiplicando os dois sinais, mais 32. E eu vou ter aqui positivo e não negativo. Então a gente prova aí, né, que não vai existir a propriedade do elemento neutro para a subtração de números inteiros. Bom, analisamos aí, né, exemplos, regras de sinais, as propriedades da subtração de números inteiros. Já trazemos para vocês aqui, né, a nossa próxima aula, né, a propaganda aí da aula de número 7, que vai falar sobre multiplicação de números inteiros. Né, vamos também analisar a regrinha de sinais, né, na multiplicação, que já vimos alguns casos anteriores. Então, até a próxima aula, né, no nosso curso aí de matemática básica. Né, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilhe com seus colegas. Se você não é inscrito no canal, também se inscreva. E até a próxima aula. Um grande abraço a todos.